A Ucrânia fala de mais avanços no sul do país. Nas cidades reconquistadas à Rússia, luta-se pela sobrevivência. Autoridades polacas investigam fuga detectada em oleoduto que constitui principal rota de abastecimento do petróleo russo para a Alemanha. Um dos mais cotados artistas do mundo decidiu questionar o valor da criptoarte e queimar obras já vendidas. O exército da Ucrânia anunciou a reconquista de mais território perto da cidade de Kherson, no sul do país. Terão sido recuperadas às forças russas 5 vilas nas últimas 24 horas. Em Izium, reconquistada pelos ucranianos às tropas russas no fim de setembro, o gás e a água continuam cortados e a fome faz parte do dia-a-dia. Quem ali vive procura ajuda para comer. É o caso desta residente. Regressa a casa com um pão. Diz não ter comida nem dinheiro para comprá-la. Já esta ucraniana fala da dificuldade em aquecer a casa, nesta altura em que as temperaturas são mais baixas. Mas para outros a única opção é ir embora. São centenas as famílias a partir da cidade de Zaporizhia depois do ataque com mísseis por parte da Rússia. Na Crimeia, o cenário é este. Centenas de caminhões parados à espera para atravessar a ponte de Kerch, alvo de uma explosão no sábado. A normalidade do trânsito para carros e para o comboio foi restabelecida em poucas horas, ao contrário dos transportes de mercadorias, que ainda não podem passar. O Kremlin, entretanto, anunciou a detenção de 8 pessoas por suspeitas de envolvimento na explosão. Após ataques maciços de mísseis russos à rede elétrica na Ucrânia, milhões de ucranianos estão a enfrentar cortes de energia. O governo pressiona os civis para que reduzam o consumo de eletricidade e não utilizem eletrodomésticos. Os serviços secretos da Ucrânia dizem que os ataques tinham como principal objetivo destruir centrais térmicas, criar pânico entre os ucranianos e intimidar a população europeia. O Ministério Russo da Defesa confirmou que o ataque tinha como alvo infraestruturas militares e de energia. A Rússia disparou 84 mísseis na segunda-feira e pelo menos 30 na terça, e apesar de muitos deles terem sido abatidos pela defesa aérea ucraniana, o ataque derrubou a eletricidade em centenas de cidades e aldeias. Cerca de 30% das infraestruturas de energia na Ucrânia foram atingidas. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que Moscou pode ter desencadeado ataques com mísseis a estas estruturas cruciais para restaurar a imagem do Ministério Russo da Defesa e responder às vozes que criticaram a operação feita em Liman. Fontes russas afirmaram que as forças ucranianas continuaram a conduzir contraofensivas a leste do rio Oshkil e na direção de Kremina e Svatov. Dizem também que continuaram os ataques terrestres na região norte e oeste de Kherson. Os militares ucranianos mantiveram silêncio operacional relativamente aos ataques terrestres ucranianos na região de Kherson, mas reiteraram que as forças ucranianas prosseguem uma campanha de interdição para atingir os meios militares, técnicos e logísticos russos e áreas de concentração. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, Vladimir Saldo, o responsável pela administração ocupante de Kherson, nomeado por Moscou, está atualmente a desenvolver um programa para levar até 40 mil crianças e adultos da região para a Crimeia e para a Rússia. A Alemanha rejeita a proposta do presidente russo. O governo de Berlim põe em causa a seriedade da oferta de Vladimir Putin, que esta quarta-feira se manifestou disponível para retomar o fornecimento de gás à Europa através da única ligação operacional do Nord Stream 2. No Fórum Energético de Moscou, Putin voltou a culpar os Estados Unidos pelas explosões nas ligações do Mar Báltico. Não há dúvida de que se trata de um ato de terrorismo internacional com o objetivo de minar a segurança energética de todo o continente. A lógica é cínica: destruir, bloquear fontes de energia baratas, privar milhões de pessoas e consumidores industriais de gás, calor, eletricidade e outros recursos e obrigá-los a comprar tudo a preços muito mais elevados. Obrigar.
Uma acusação que os Estados Unidos voltaram a rejeitar. O presidente russo propôs ainda fazer da Turquia um novo centro de distribuição de gás russo para a Europa numa rota através do Mar Negro. Ankara acolheu com surpresa a ideia. Na reação, o ministro turco da Energia mostra-se disponível para analisar os detalhes da operação, mas vai adiantando que, tecnicamente, pode ser viável. A Turquia já tem projetos conjuntos com a Rússia na área da energia. Na costa mediterrânica está em curso a construção do Turkstream na central nuclear de Akuyu. As autoridades polacas estão a investigar uma fuga detectada no oleoduto Druzhba, que transporta petróleo da Rússia para a Europa Ocidental. O incidente foi identificado pela empresa polaca Pern, que faz a gestão da conduta. A fuga foi detectada numa secção em pleno centro da Polónia, a cerca de 70 km da cidade de Płock. Para já é descartada a hipótese de uma sabotagem. O Druzhba constitui a principal rota de abastecimento de petróleo russo para a Alemanha. Estamos atualmente a analisar a situação. Posso confirmar que há uma fuga a algumas dezenas de quilómetros de Płock. Todos os serviços estão no local, incluindo bombeiros e serviços de segurança, e estamos a investigar as causas. No ano passado, a Rússia forneceu mais de 1/3 do petróleo usado na Alemanha, mas o país tem estado a estudar com os parceiros europeus soluções alternativas como consequência da guerra na Ucrânia. Os grevistas reforçam o bloqueio dos depósitos de combustíveis em França, depois do governo avançar com medidas de requisição visando os empregados de refinarias da ExxonMobil, que se podem ver obrigados a ter de regressar ao trabalho para evitar sanções penais. Os grevistas ameaçam recorrer à justiça para anular as requisições. Vamos lutar contra isso, porque põe em causa o direito à greve. E, infelizmente, já não estamos num Estado de Direito e Liberdade. Somos atacados de forma frontal no que diz respeito ao nosso direito à greve e não vamos aceitar isso. A greve afetava esta quarta-feira 6 das 7 refinarias em território francês, nomeadamente as 2 do grupo ExxonMobil. O governo justificou as medidas de requisição com o acordo obtido na segunda-feira entre 2 sindicatos e a direção da empresa. Do lado da Total Energies, continua a não haver acordo e as 4 refinarias do grupo estão paralisadas pela greve. Os bloqueios afetam diretamente os automobilistas franceses, com cerca de 1/3 das estações de serviço do país a seco ou com vários combustíveis em falta. A situação é particularmente crítica na região de Paris e no extremo norte do país. Alguns departamentos avançaram mesmo com racionamentos, limitando os abastecimentos a 30 litros por viatura. O alemão Christian Bruckner, suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann em 2007 no Algarve, foi acusado no país natal de vários crimes sexuais cometidos em Portugal entre 2000 e 2017. O procurador de Brunswick, Hans Christian Wolters, precisou que não estão relacionadas com o caso mediático da menina britânica. Em conferência de imprensa, o procurador alemão descreveu alguns dos crimes que agora são imputados a Bruckner, nomeadamente a violação de uma jovem irlandesa de 20 anos em 2004, num aldeamento da Praia da Rosa, no Algarve. Um crime cometido de forma brutal, nas palavras de Wolters. Bruckner foi agora acusado de um total de 3 crimes de violação e 2 de abuso sexual de menores em território português. O suspeito terá filmado pelo menos 2 dos crimes. Algumas das provas terão sido obtidas durante as buscas realizadas numa casa em Brunswick, que terá sido a última residência de Bruckner em território alemão. O Ministério Público alemão tem dado continuidade às investigações relativas ao desaparecimento da pequena Maddie, mas para já não existe qualquer acusação formal contra Bruckner, embora este continue a ser o principal suspeito. Pegar numa obra acabada de criar, vendê-la e queimá-la. Não é o mais comum dos processos criativos, mas é aquele que um dos mais cotados artistas do mundo, o britânico Damien Hirst, escolheu fazer na sua galeria de Londres. Currency é um projeto que questiona o valor da criptoarte e dos chamados NFT, que certificam a autenticidade de obras digitais únicas. Algumas destas pinturas são NFT, outras são quadros físicos. Qual é que vale mais? Ainda não sei responder. Qual é melhor? Ainda não sei. Mas acredito que os NFT são tão importantes quanto a arte física.
Hearst colocou à venda 10 mil pinturas com os célebres pontos multicoloridos por cerca de 2.000 euros a unidade. Os compradores podiam optar entre a versão em papel ou no formato NFT. Neste último caso, foram avisados que a obra ia desaparecer em chamas.